Vereador César Godoy. Vossa Excelência, vereador, tenho tempo de até 8 minutos. Antes de iniciar o seu espaço, eu gostaria também de pedir permissão aos senhores para agradecer as pessoas que também continuam nos acompanhando em suas casas, através do Facebook e da internet. Marcinha Schwalbe, Gilmar José Wastreit, Gerson Pinheiro, Jorge Luiz Carvalho, o Éder de Oliveira, Giliar Braga, Valério Nazário, Acácio Drotska, Gilmar Foit, Johnny Landowski, Suelen Augustin, Jaime Bandoc, Domingos Gabriel Pereira e Carlos Aracaki. Essas pessoas nos dão a honra de estar nos acompanhando em suas casas, esta sessão transmitida na noite de hoje. Vereador César Godoy, por favor. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet. Cumprimentar os nossos colegas vereadores de Agudos do Sul, sejam bem-vindos, presidente, os demais vereadores. É um prazer tê-los aqui. Eu não estava na minha fala, que eu trouxe outros assuntos, mas eu faço questão de dizer a respeito de algumas falas, principalmente do vereador Fernando Malon, que me antecedeu, ouvindo o senhor, vereador Fernando Malon. E aí eu sei que os colegas de Agudos do Sul acompanham um pouquinho da realidade de São Bento do Sul, porque nós também nos acompanhamos de Agudos do Sul. Dá a impressão que São Bento começou a história dela em 1º de janeiro de 2017, porque antes era tudo perfeito, daí descambou do dia 1º de janeiro de 2017 para cá. Então, a impressão que dá, e eu me preocupo com a visão dos amigos de Agudos do Sul, é que começou agora, estava tudo perfeito, daí descambou e agora a coisa acabou, a cidade. Não é isso, vereador, olha por quê. Quanto à apelidada Transpão, só o EA-RIMA que precisa ser feito, ele precisa ser feito nas 4 estações do ano. Só isso a RIMA demora 1 ano. Então, jamais a atual administração teria se comprometido em 6 meses de entregar. Se comprometeria se a administração passada tivesse começado 6 meses atrás, teria que começar, aí teríamos 6 meses feitos lá, as 2 estações finais do ano, para as 2 estações iniciais desse ano. Então, não há esse compromisso de em 6 meses estar funcionando. Ademais, e eu não estou buscando aqui imputar culpa, a gente sabe da dificuldade que é, mas nos últimos 4, vou dizer 5, ou melhor, vou dizer 4, na última gestão, pouco ou nada se viu de avanço em relação à Transpão. Agora fica muito fácil o discurso de dizer, mas não estão fazendo nada. Mas nos últimos 4 anos, o que é que foi feito para a Transpão sair do lugar, a não ser o ex-secretário criticar todo santo dia, dizendo que estava difícil, que não estava conseguindo. Que é difícil, todo mundo sabe. Mas pouco ou nada foi feito nos últimos 4 anos a esse respeito. No mesmo sentido é o rotativo. A impressão que dá para quem nos ouve é que o rotativo estava tudo tranquilo, tudo bem, aí a administração chegou, não tinha gente suficiente, a empresa tentou, não foi ouvida e largaram o serviço. Não foi assim. Isso é um problema crônico que vem sendo enfrentado há muito tempo. A empresa tentou até onde conseguiu, o executivo tentou até onde pôde e não houve nenhum encontro de contas nisso, e eles acabaram cedendo. Então, são problemas crônicos, os 2 que cito aqui, e a Carlos Stigler, acho que eu vou colocar dentro dessa leitura de problema, e nós não podemos nos olvidar de que o problema na Carlos Stigler, que presidente, sem a menor sombra de dúvida, extremamente relevante a sua manifestação aqui, não vou esconder, eu fui para Curitiba levar meu menino para a cirurgia por uma via e voltei, ela não tinha mais, então eu também fui pego de surpresa, eu achei meio estranho também, eu não vou negligenciar isso, ficou estranho. Mas nós não podemos esquecer que o movimento extremamente intenso ali foi obra de uma engenharia entre aspas, de uma alteração de trânsito naquele local pela administração passada também. Pois não? Se tivesse dado, claro, eu já lhe permito a parte. Se tivesse dado tão certo assim, senhor vereador, é que o vereador falou fora do microfone, só o vereador disse que deu certo a mudança. Se tivesse dado tão certo assim, os moradores não estavam indignados com tantas e pleiteando tantas alterações. Da mesma forma, eu refuto as alegações de que em 6 meses estaria asfaltada a Carlos Stigler, porque Vossa Excelência já foi prefeito, sabe que não é possível dessa forma. De qualquer forma, eu lhe concedo a parte, senhor vereador. Obrigado, vereador. Bom, primeiro, não era tudo bom e ficou tudo ruim. Eram diversas promessas que foram feitas e nenhuma foi cumprida. Eu sei, o senhor sabe, e quem entende sabe, que não seria feito a Transpão em 6 meses. Mas o prefeito veio. No primeiro semestre deste ano, foi a jornal e disse que em 6 meses estaria pronto.
Você vê o carro andando, máquinas trabalhando lá já. E eu disse, as máquinas não vão trabalhar nem antes de um ano e meio, porque o projeto tem que ser feito. Mas o prefeito foi e prometeu que em 6 meses tinham máquinas trabalhando no local. Mentira. Da Carlos Stigler, foi uma promessa de campanha, com cartas entregues nas casas, de que uma das primeiras coisas que seriam feitas seria a pavimentação da Carlos Stigler. E não foi cumprido. Então, a questão não é que estava bom e ficou ruim. A questão é que fizeram promessas mentirosas que não sabiam que não iam cumprir, e agora está nisso. Eu não estou reclamando que estava bom e agora está ruim. Estou dizendo o seguinte, prometeram e não cumpriram. E com relação a a obra de engenharia lá tal, não, de fato, mas o senhor lembra que muita gente elogiou as mudanças ali de fazer. E, de fato, hoje, para quem vem da Avenida São Bento e vai adentrar na Antônio Quasimodo, descendo a João Paulo, ficou muito bom. Para ir para Univille, tem que fazer aquele contorno. A Carlos Stigler era uma via de escape, que não é possível fazer. E só uma coisa, vereador, se o senhor me permite, que eu não consegui abrir na hora, e agora eu consegui, a questão desse projeto, desse parecer da Fátima, que eu falei, diz o seguinte, isso lá em 2010, 2011. Diz o seguinte, falando deste projeto lá, a Fátima dizendo o seguinte, em empreendimento de utilidade pública, havendo necessidade de supressão de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração do bioma da Mata Atlântica, o empreendedor deverá requerer autorização de corte de vegetação, apresentando o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, EIA-RIMA. No caso em tela, foram formalizados 2 processos de supressão de vegetação, que classificam a vegetação pretendida para corte como vegetação secundária em estágio médio de regeneração. Mentira. Porém, ambos os processos não contemplam uma grande área de vegetação com características de estágio avançado de regeneração, que está localizado na área diretamente afetada do empreendimento. Suprimiram isso. Sendo assim, fica inviável a análise do corte de vegetação de forma segmentada para um único empreendimento, excluindo-se a área com características de vegetação em estágio avançado, de forma proposital para se esquivar da elaboração de um estudo mais complexo para a área. Ou seja, a Fátima disse, a prefeitura à época se esquivou, procurando se esquivar disso, omitiu informações. É importante salientar que na vistoria de campo realizada no dia 24/4/2014, foi possível verificar a existência de vários corpos d'água, córregos e nascentes, não identificados no estudo apresentado. Quer dizer, suprimir as informações. Esse não, tudo bem, eu só... tempo. Mas só para isso, dizer, obrigado pelo tempo, desculpe eu ter cedido, mas é que são promessas que são feitas e são cumpridas, esse é o problema. É nisso que o prefeito e o vice estão se queimando. Senhor vereador, eu agradeço a parte. Eu, enquanto o senhor falava, eu procurei aqui também nas redes, a documentação e os laudos dos últimos 4 anos, eu não encontrei nada. Mas não encontrei porque a internet não está falhando, é porque não tem. Então, o senhor tem um laudo, eu não tenho nada dos últimos 4 anos, porque não foi feito nada também. Mas e aí eu vou lhe dizer. Aí todo mundo perde. Não é questão, enquanto a gente fica jogando um para o outro, está todo mundo perdendo. Assim como eu disse aos senhores vereadores de Agudos do Sul, que a administração São Bento do Sul não foi criada em 1º de janeiro de 2017, os senhores ouviram também, eu quero deixar muito claro, o senhor me permite concluir, senhor presidente? Pode concluir, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Também São Bento do Sul não acaba hoje, senhores vereadores. Porque pela fala do vereador Fernando Malon, não cumpriu nada, a gestão não acaba hoje, a cidade continua amanhã, porque nós ainda temos 3 anos e 1 mês para continuar tudo. O senhor sabe que Agudos do Sul também é assim. O prefeito se comprometeu e fez uma série de compromissos e vai honrá-los, e vai buscar honrá-los. E nós sabemos, promessa não cumprida, infelizmente, se tornou praxe. Não, se tornou praxe no meio político, que é uma coisa a se lamentar. Então, nós temos que... essas discussões à parte, só refutam a informação de que em 6 meses estaria pronto, porque nem o laudo não poderia. Mas tudo bem, eu respeito. Eu preciso trazer rapidamente, senhor presidente, um assunto que é importante para São Bento do Sul, não que os outros não sejam, vereadores, mas para dizer o seguinte, eu conversei com alguns vereadores, vou conversar com os demais ainda hoje, se me permitirem. Nós temos um problema em São Bento do Sul há muito tempo. Eu conversei com o vereador Fernando Malon, conversei com o vereador Jaime, vou conversar com o vereador Sabino, o vereador Ede, o vereador Bogo, todos os demais, os da base também.
Nós temos um problema que nós temos 7 médicos em São Bento do Sul, que são servidores efetivos do cargo de médico, e os vencimentos desses médicos eles ultrapassam o teto salarial do prefeito. Isso já foi objeto de algumas discussões aqui na Câmara de Vereadores interna com alguns médicos, e o que acontece é que o prefeito tem um salário e esses médicos ganham acima deles. E no fim do mês esses médicos têm que devolver ao erário esses valores, porque pela nossa lei eles não podem receber mais do que o prefeito. Eu estou aproveitando um projeto de lei, e tem que ser de iniciativa do Legislativo, não pode ser do Executivo, aumentando o salário do prefeito municipal, somente do prefeito e não dos secretários ou de qualquer outro. Ah, mas eu quero que o prefeito ganhe mais? Não, não é isso. É porque ou nós aumentamos esses subsídios ou esses médicos, não é que eles ameaçam, pelo amor de Deus, não é o termo, mas e seria razoável, eles podem deixar as atividades de médicos dele no município porque não estão recebendo pelo que eles trabalham, eles estão recebendo a menor. É por isso que eu estou fazendo esse projeto, essa proposta legislativa, com a assinatura dos demais. Eu coloquei no projeto de lei o nome dos 10 vereadores, para que, se alguém queira subscrevê-lo, eu já conto com algumas assinaturas, eu pretenderia protocolá-lo, salvo o melhor juízo, até amanhã, para dar tempo de tramitar aqui nessa casa e tudo mais. Então, eu quero deixar de público, porque é uma matéria que pode parecer controversa numa primeira vista, mas é sobre a necessidade de se aumentar o salário do prefeito para que os médicos não sejam prejudicados pelo teto. Inclusive, proposta semelhante, ou quase que igual, foi apresentado pelo vereador Fernando Malum na última legislatura, no projeto de lei 129 de 2015, mas por questões temporais acabaram não... Pois não? Questões orçamentárias e não foi podido. Então, depois eu converso reservadamente com todos, mas eu achei de bom tom tocar nesse assunto já nessa sessão. Obrigado pelo tempo excedente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito na palavra, por favor. Me abstenho da palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Nivaldo Boco. Próximo vereador. Vereador Jair Sabino. Vossa Excelência, vereador, tem um tempo de até 8 minutos para as suas colocações. Vereador, antes do senhor deixa eu só colocar aí as pessoas que estão nos acompanhando pela internet e pelo Facebook. Peço a anuência do plenário até para fazer a leitura. No site tem 38 pessoas, no Facebook tem 69 pessoas nos acompanhando. Em online, 176 no site visualizaram já essa sessão. No Facebook, 932 pessoas visualizaram já essa sessão. O total de 107 estão ao vivo nos assistindo nesse momento em suas casas e 1.108 pessoas visualizaram esta sessão nesta noite. É um sinal de prestígio também para os vereadores lá de Agudos do Sul, que também a gente já tinha falado que estariam presentes na noite de hoje aqui. A audiência aumentou bastante aí, muito obrigado também, né? Por favor, vereador Jair Sabino.